Pessoal, saudações a todos. Passando aqui para agradecer a galera aí que respondeu, que mandou mensagem lá no canal do YouTube. É uma experiência nova, né? Estou me reinventando enquanto professor e fiz esse vídeo para aprendizagem mesmo, aprender a editar vídeo. E fiz isso de uma forma mais harmônica, né? Apresentando o meu quintal, um pouco do meu espaço para vocês. E a partir de agora em diante a gente vai estar postando algumas aulas, alguns vídeos muito interessantes, tentando reaproximar, né, o nosso contexto de aprendizagem, né, de aquisição e construção de conhecimento. E quanto às críticas, elas serão bem-vindas, né? Eu acho que toda crítica ela é construtiva, ela permite crescimento. Então, enquanto for construtiva, a gente vai estar sempre aceitando, né, e utilizando dessas críticas para o crescimento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre biologia, né, sobre essa área da ciência que fascina, e sobre a vida em si, que é o objeto de estudo da biologia. A gente vai entender um pouco desse contexto aí do estudo da vida. Vem comigo. Então, quando a gente abre livros de biologia, a gente vê lá que vem a terminologia da palavra, né? Biologia ela vem de dois termos gregos, duas palavras gregas, que é bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. E quando a gente fala em vida, a gente pensa em um conceito. É preciso compreender o que é vida para que a gente possa, então, entendê-la. E quando pensamos em logos, estudo, né, a gente traz uma compreensão de método, de planejamento, de como conquistar, como construir o conhecimento. Então a gente precisa estar pensando aí nessas formas, nesses métodos, e aí a gente vai estudar também o método científico. Quando a gente fala em biologia, a biologia estuda a vida. E como é que ela estuda a vida? A biologia ela vai estudar a vida tentando entender como essa vida surgiu, como essa vida se desenvolveu nesse planeta, como ela se adaptou a essas alterações nesse planeta. E também falamos um pouco sobre todo um processo dos fatores físicos. Então a biologia ela estuda a vida, mas estuda também os processos físicos, químicos que estão associados com a vida. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E para entender o que é vida, né, a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de vida. Então vida vem do latim vita. Então é fundamental compreender esse objeto de estudo da biologia. Contudo, o conceito de vida é um conceito complexo. A gente precisa ter um conceito que ele seja extremamente abrangente diante de toda essa diversidade que existe, né, essa biodiversidade de formas muito diversas, muito diferentes. Então a vida ela está em todos os espaços nesse planeta, de formas diferentes. Existe uma gama enorme de diversidades anatômicas, fisiológicas. Então a gente precisa de um conceito que seja abrangente para tudo isso aí, tudo que a gente chama de vida. Os filósofos naturais eles pensavam que existia uma força vital, né, um objeto, né, algo que garantisse a um ser considerado vivo. Existia uma força sobrenatural, existia algo que não se sabia explicar bem do que se tratava. Hoje, os esforços para definir o conceito de vida, eles são fúteis, porque a gente tem uma diversidade muito grande e conseguir um conceito abrangente para toda essa forma de vida é muito complexo. Mas como definir um conceito de vida? Calma, vamos lá. Dentro da biologia, a gente discute a vida de uma perspectiva de análise de características dos seres vivos. Então a gente define lá, cria uma tabela com características que a gente pode encontrar nos seres vivos. Ao estudar essas características dos seres vivos, eu posso então definir, né, e dizer o que é vivo e o que não é vivo. A primeira característica que a gente vai falar aqui é a composição química. Todo ser vivo ela tem uma composição peculiar e que é comum para todo ser vivo. Então, isso seria uma evidência de que todas as formas vivas elas têm uma origem comum, ela converge em sua origem. Então, quando analisamos seres vivos, encontramos lá biomoléculas, proteínas, vitaminas, lipídios, carboidratos. E todas essas biomoléculas,
né? Encontramos também algumas moléculas inorgânicas, e a gente vai falar sobre isso. Mas em relação a essas biomoléculas que eu citei, elas são formadas por elementos químicos que a gente encontra no meio ambiente, na matéria inanimada, porém nos seres vivos está em uma organização diferenciada. Moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, formando aí aquela sigla CHOMPS. Avaliações de vestibulares e Enem cobram aí um pouco sobre essas moléculas, esses átomos que formam essas moléculas nos seres vivos, e essa é uma composição química que é comum em todo ser vivo. Quando a gente fala em seres vivos, eu vou estar sempre citando aqui um pouco sobre os vírus, que é uma forma peculiar de vida. Existe também uma linha de pensamento de que os vírus eles não são vivos, porque inicialmente a gente tem uma composição química que é comum a todo ser vivo, inclusive para os vírus. Os vírus eles têm uma cápsula formada de proteína, possui também material genético, então a composição química ela também está presente nos vírus. A segunda característica que a gente vai estudar é a formação celular. A formação celular ela dá base à teoria celular. Então a gente vai dizer que todo ser vivo ele é formado por células. Célula é a unidade morfofisiológica da vida. Então é a menor unidade que a gente pode ter de um ser vivo que eu ainda posso dizer que é possível se manter viva. Então existem alguns tipos diversos de células, a gente não vai prender nisso nesse vídeo, porque a gente vai falar em outro momento sobre isso, mas a gente tem padrões básicos aí de células, são as células procarióticas, né? A gente não vai ter aí um núcleo organizado, organelas membranosas, então a gente vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Mas de antemão são as bactérias, né? São células mais simples, menores, e a gente vai discutir por que elas são menores, como é a estrutura dessas bactérias. O outro tipo de células são células eucarióticas. Essas células, elas têm um núcleo organizado, têm organelas membranosas, e a gente vai ver esse tipo de célula aí desde de protozoários até os animais, plantas, né? A maior parte dos seres vivos formado por células eucarióticas. Quando falamos em formação celular, temos aí seres vivos que são unicelulares e seres vivos que são pluricelulares. Mas quando analisamos todo ser vivo, ele possui uma formação celular, com uma única exceção que são os vírus, que pode ser considerado vivo. O vírus ele é uma forma peculiar, existem algumas características de seres vivos que a gente encontra nos vírus e outras não. Como eu falei anteriormente, a composição química ela está presente nos vírus, uma vez que ele tem uma cápsula formada de proteína e ele tem também o material genético. Contudo, quando falamos em formação celular, a gente não encontra isso nos vírus. Então, o vírus ele é um ser acelular, não existe uma membrana plasmática, né, limitando o citoplasma, então não existe toda aquela caracterização de célula com núcleo ou sem núcleo, ou com organelas ou nenhuma estrutura celular. Então a gente tem apenas uma cápsula de proteína envolvendo um material genético viral. A terceira característica que a gente vai analisar hoje é a presença de metabolismo, um conjunto de reações químicas que estão acontecendo dentro das células, no citoplasma. Reações essas que sejam para a produção de proteínas, produção de hormônios, produção da estrutura, da maquinaria celular, processo de replicação, de multiplicação, produção de energia. Então todo esse processo aí, as reações químicas que envolvem esse processo, fazem parte do nosso metabolismo. A gente tem duas vias, a via anabólica, é uma via de construção, de produção de substâncias, e temos uma via catabólica, que é uma via de degradação, de quebra de moléculas. Essas duas vias aí do metabolismo, anabolismo e catabolismo, é possível aos seres vivos produzir energia para a manutenção de suas atividades vitais. Então a gente tem aí todo um processo de aquisição de matéria-prima, e obtenção de energia para realizar o nosso metabolismo e também produzir e armazenar energia para estar realizando as nossas reações vitais. Então, a gente consegue, através da alimentação, obter aí matéria-prima para a construção de nossas estruturas celulares e também energia para a manutenção das nossas atividades diárias. Então, o metabolismo está presente em todos os seres vivos, existem diversidade desse metabolismo. No nosso caso, a gente está falando aqui de um metabolismo heterotrófico, onde a gente precisa obter o alimento, obter fonte de carbono, de matéria, para construir a nossa biomassa. E também precisamos dessa matéria para obter energia para realizar as nossas
reações vitais. Existem também os seres que são autotróficos, né? Fotossintetizantes, por exemplo, quimioautotróficos. Eles conseguem obter, construir, produzir a biomassa, né? Produzir todas as moléculas que vão ser utilizadas para a construção da biomassa através de um processo de fotossíntese ou quimiossíntese, sem ser necessário obter uma fonte aí de alimento. Então a única fonte de carbono vai ser a fonte de carbono atmosférico, né, do CO2. Então, como eu falei, o metabolismo é um conjunto de reações que acontece dentro das células, o que nos leva a pensar que vírus eles não possuem metabolismo, uma vez que eles não têm células. Se eles não possuem células, eles não conseguem ter um metabolismo próprio e daí vem a sua necessidade de infectar. Ele é um parasita intracelular obrigatório, que ele depende do metabolismo da célula hospedeira. Quarta característica que a gente vai falar é reações a estímulo. Então, todo ser vivo ele reage a um estímulo ambiental, seja ele alteração de temperatura, de pH, de luminosidade, a percepção dos sais minerais no solo, a própria percepção de gravidade. Então, todos os fatores ambientais, físicos, nos quais os seres vivos estão inseridos, eles conseguem perceber de alguma forma, com exceção dos vírus, porque vírus a gente sabe que não tem células, e se não tem célula, não tem estruturas celulares que permitam a eles perceberem o ambiente externo. Então, a quinta característica que a gente vai falar é o crescimento ou desenvolvimento do ser vivo. Então, todo ser vivo ele tem uma forma de desenvolver desde o seu surgimento até a sua fase adulta. Então, ele tem um ciclo ali de vida, onde ele pode estar passando por um processo de metamorfose, um processo de crescimento. Então, a gente sabe que seres unicelulares eles vão crescer pelo aumento do tamanho da célula, enquanto os seres pluricelulares vão crescer também pela multiplicação dessas células. Isso faz com que a gente tenha um aumento no tamanho, uma percepção de diferença morfológica durante esses graus de desenvolvimento. Essa característica aí, reprodução. Então, reprodução é uma característica vital, uma característica fundamental para qualquer espécie. É uma forma que as espécies possuem de se perpetuar na Terra, então aumentar o número de indivíduos, crescer a população. E existem duas formas básicas de reprodução. A forma assexual, que não envolve produção de gametas e nem variabilidade genética, e a forma sexuada, que envolve a produção de gametas ou o aumento da variabilidade genética, como acontece com bactérias. Um processo importante que é o processo de fecundação. Nada mais é do que a junção de células germinativas, né, formando um novo indivíduo e restabelecendo o número de cromossomos, restabelecendo a composição genética da população. A sétima característica aí é hereditariedade. Hereditariedade é essa capacidade de transmissão das nossas características para outras gerações. Essa hereditariedade ela acontece graças ao nosso material genético, ao nosso DNA, que vai estar armazenando os nossos genes. Também ao DNA mitocondrial, uma vez que as mitocôndrias possuem DNA próprio. A oitava característica envolve um processo aí de evolução, né? Então, todo ser vivo ele tem capacidade de evoluir, uma vez que todo ser vivo possui material genético. Então, ter material genético garante hereditariedade e garante também aumento de variabilidade. Então, as mutações, as alterações na sequência do DNA fazem com que os seres vivos eles consigam ter variabilidade genética, e essa variabilidade genética no meio ambiente vai garantir aos indivíduos formas diferenciadas de exploração do ambiente, de modo que a seleção natural ela esteja atuando nas populações, selecionando aqueles indivíduos que têm uma maior chance de explorar melhor o ambiente. Então, a população como um todo ela evolui devido a esse processo de seleção natural atuando sobre a variabilidade genética. E por último, a gente vai falar aí sobre o ciclo vital, que é essa, né, quando se fala o que é vida, né, em geral vocês pensam logo em nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Quando falamos em ciclo vital, todo ser vivo ele vai possuir um ciclo vital, ou seja, todo ser vivo ele surge em um momento e morre em outro momento. Sendo assim, todo ser vivo ele tem finitude. Contudo, há exceções. O Rhitopsis nutricula, que é um cnidário, consegue, quando está no estágio adulto, regredir para o estágio juvenil. Então, ao invés de morrer, ela regride para o estágio juvenil e reinicia o ciclo, né? Como se ela desse um restart. Então é isso aí, galera. A gente vai se ver nos próximos vídeos e conversando mais sobre biologia.